Alô, alô, boa tarde, salve, salve, quinta-feira, pós-rodada de Libertadores, todas as definições já estão daqui a pouco na tela, aqui da Band. Olha, tem promoção hoje com os nossos intrépidos comentaristas, já a gente fala de tudo que rolou na rodada. Tem promoção hoje, aliás, hoje vamos falar para você quem foi o ganhador da camisa oficial do Galo. Essa aqui é a 10, hein? Essa é a 10. Então daqui a pouco vamos divulgar aqui o ganhador da camisa e também que é presente das lojas do Galo para você e também o ganhador da promoção do kit do Cruzeiro, promoção da rede de lojas Maior de Minas. O kit será mostrado aí pelo grande Leandro. Então, olha isso, tudo isso para apenas um torcedor. Um telespectador vai levar tudo isso, é raposito, bola de pelúcia, garrafinha, tem chaveiro, capa de celular, tem flâmula, tem cachecol, tem tudo do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente divulga os ganhadores, mas ainda tem tempo de você participar. 72250, MG, seu nome, eu compro nas lojas Maior de Minas, se você for torcedor do Cruzeiro, eu compro nas lojas do Galo, naturalmente, se você for torcedor do Atlético. Então, não perca a oportunidade, ok? Edição dos Donos da Bola no ar. O Atlético acreditou mais uma vez, deu tudo certo, bateu o colo-colo, 2-0, classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. Do Cruzeiro, depois de uma semana conturbada, finalmente chegou a paz, né? Tempo para trabalhar, fora da partida contra os chilenos também. A gente vai falar de Marcos Rocha, que sofreu como torcedor na partida de ontem. Com os nossos comentaristas aqui nos estúdios da Band, até 1h54, hein? Hoje até 1h54 no prego. Olha aqui, tem um recado para você, logo no início do programa, mas para você que é torcedor atleticano. Prestigie o seu clube comprando produtos oficiais licenciados nas lojas do Galo. Porque lá você encontra as melhores opções para presentes e sócio Galo na Veia tem 5% de desconto. Então você compra tudo nas lojas, os produtos oficiais e na hora de pagar, se for Galo na Veia, ainda tem um desconto de 5%. E só se for Galo na Veia. Então é bom demais. Você vai mostrar amor à camisa, vestir produtos oficiais do seu time, que é o Galo. E são 9 lojas espalhadas por Belo Horizonte para te atender. Comprando nas lojas oficiais, você ajuda o seu time a ser campeão, por que não? Né? Então você pode acreditar, porque eu acredito. A torcida acreditou e vocês viram no que deu ontem, hein? Então tem loja no Barreiro, tem no Belvedere, tem Betim, Buritis, tem no Centro, Cidade Nova, Labareda, Lourdes, Savassi e vem muito mais novidades por aí. Então vá até uma loja do Galo, torça com seu time, compre produtos oficiais e siga participando das promoções que a rede de lojas do Galo trazem para você aqui, ou traz para você. Então, as camisas, daqui a pouco os kits também, os sorteios rolam aqui no programa e você vai participar e vai faturar comprando também nas lojas oficiais do Galo. Tá certo então? Então seguindo para falar, né, que mais uma vez a torcida acreditou, deu tudo certo, o time classificado para as oitavas de final, bateu o colo-colo 2-0 num jogo emocionante que você não verá os melhores lances e os gols, mas vai ver parte da festa. Roda aí. Em ação, mais uma vez, o lema que tem acompanhado os atleticanos. Acreditar é com eles mesmo. E a receita da classificação parecia bem simples. Nós precisamos fazer gols. Nós temos prato lá na frente e o Guilherme servindo o prato. E quente. Porque hoje os chilenos vão sair daqui com um prato quente servido com muito galo doido. Por falar em prato, ele já virou símbolo. É idolatrado pelos torcedores. Isso aqui é para homenagear o nosso centroavante Lucas Prato. E hoje, nesse jogo, eu espero uma grande vitória para essa torcida do Atlético. A vitória tinha que ser por 2 gols de diferença. Os palpites variavam. Da classificação apertada. 3-1 pro Galo, sofrido. Sofrimento até os 48 do segundo tempo. Até a classificação tranquila. Eu acho que vai ficar 5-0, 3 gols do Patrick. 4-1 pra nós. 4-1, com certeza. Você modesto, 3-0. Quando a bola rolou, os jogadores corresponderam à confiança da torcida. Só que, mais uma vez, foi com aquela dose de sofrimento. Lucas Prato fez 1-0 aos 18 minutos. Na etapa final, aos 22, Guilherme desperdiçou um pênalti. Só que aos
aos 35 minutos, Rafael Carioca acertou um belo chute e decretou o 2-0 que o Atlético precisava. Foi aquele jogo com as coisas que acontecem com o Atlético, né? Foi um jogo típico de Libertadores e de emoção que a gente está acostumado. Não passa 15 dias sem um jogo desse Atlético. Então, e agora, na sequência, vem mais. Nós ficamos 529 minutos fora da classificação e nos classificamos com 11 minutos. O Galo se classificou em segundo lugar no Grupo 1 com 9 pontos, atrás do Santa Fé com 12. Nós vamos competir com esse brilho que vocês viram hoje, com esse brilho dentro de campo. E a nossa possibilidade de passar nas fases ela é boa. Nós temos condições de chegar no final da Libertadores. Nós temos poderio técnico para isso. Na hora decisiva, o Atlético tem um componente que é a torcida e a vibração do jogo. A gente deixa o jogo, é uma coisa natural. Os jogadores já entram pilhados na partida. Isso te dá uma vantagem muito grande, porque a vontade de competir, né, te alimenta para a vitória. Bom, tá aí o Levi, é uma pena, né? A gente não poder mostrar e reviver, né? Não vai mudar nada, tem que mudar, né? Tem o direito, todo mundo mostra, fica todo mundo feliz. Eu vou começar com você hoje. A postura do Colo-Colo ontem foi uma postura, até certo ponto, covarde, mas analisando friamente, não tinha outra alternativa, né, Edu? Porque estava todo quebrado. Entrou em campo classificado, tomou o primeiro gol classificado. Então, ele ficou esperando o tempo todo e parece que não teve forças para chegar. Não ter força para chegar, porque realmente não teve, é porque o Atlético anulou, se mostrando um time cascudo, mais uma vez, na Copa Libertadores. Boa tarde, Ido. Boa tarde a todos. Olha, as duas coisas, né? E, na verdade, foi uma vitória, mais uma vez, fascinante, muito merecida, mais uma vez com caráter épico aí. É muito legal o que está acontecendo com o Atlético nesse momento, né? Acho que ficou um pouco normal e ontem talvez a gente tenha tratado isso com uma naturalidade que não vem ao caso, né? Porque é muito raro esse tipo de coisa, né? Esse time realmente está encantando muito por esse tipo de vitória, é fascinante esse tipo de triunfo, conseguir coisas praticamente impossíveis, essa história de vencer o adversário por mais de um gol, quando o oponente sabe que não pode levar esse revés, então tem todo um caráter diferente. O Atlético foi muito melhor, mereceu esse resultado, poderia até ter vencido por 3, 4-0, teve pelo menos um pênalti ali que eu achei, pediram uns 2, 3, mas eu acho que um pelo menos aconteceu. Você achou que foi? No prato? Eu também achei. Então, não tem muito o que dizer. Passou, mereceu, foi muito bonita a vitória mais uma vez. Eu acho que o Colo-Colo, se saísse, ia tomar, se ficasse, levou. Não tem muito... O time é pior, né? O time do Colo-Colo é pior. E tem um detalhe que foi interessante. A chuva que caiu ali, principalmente depois do primeiro gol, que deu uma apertada a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, ela prejudicou o Atlético, né? Porque aquele tipo de cenário é muito ruim para quem tem que construir, né? Ajuda muito quem tem que destruir. É muito pior para quem tem que fazer o gol. É melhor para quem quer chutar a bola para qualquer lado, para quem quer só se defender. Então ainda teve isso. O Atlético começou muito bem e teve o restante do primeiro tempo ali um pouco prejudicado por um cenário que não era nada favorável. No segundo tempo, já sem a chuva, o time voltou a jogar muito bem. Parece que cansou um pouco também no segundo tempo. O Atlético perdeu um pouco do ritmo no segundo tempo. Mas mesmo assim foi melhor o tempo todo. O Júnior falava aqui, o Colo-Colo nem apareceu ali no ataque. O Vitor teve uma noite bem tranquila. Fez nada. Merecido, os dois melhores times do grupo passaram e depois a gente fala com calma, mas esse grupo foi meio maluco, assim, né? Alguns resultados. Mas no fim das contas, dentro dessa maluquice, os dois melhores times passaram. Ô, Brasil, eu gostaria que você falasse especificamente, não só do jogo, mas do Patrick. Ontem o Patrick fez uma boa partida. Ele assistiu. Ele deu umas patricadas no jogo e tal, o que são normais diante de um cara que erra e a torcida já marcou. Mas ontem ele jogou muito bem, não só pelo passe, né, por ter servido ao prato, mas porque ele jogou bem mesmo. Jogou bem. Com raça, determinação, foi pra cima e tal. E aí, Brasil, boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você e para todos. Concordo, tanto que durante a transmissão ele foi elogiado. Ele jogou bem, fez uma partida normal, algum vacilo, algum erro. O Atlético foi muito superior. E você perguntou para o Cadu se o Colo-Colo foi covarde. Não.
Covarde foi o Corinthians, que chegava no ataque, recuava a bola com medo de pegar o Atlético. Eu nunca vi o Danilo chegar no ataque 3 vezes e errar 3 passos tão bizonhamente. Ainda mais ele. Foi um negócio meio assim, marcante, porque ele chegava, podia penetrar, aí tinha um cara lá livre, ele tocava para fez isso 3 vezes. Mas duas coisas. Primeiro, o regulamento mostrou ontem que precisa ser repensado, né? Sim. Esse tipo de coisa não pode acontecer. O time mas aí vem a arbitragem também, que a gente tem que lembrar o seguinte. O Galo. Não, vou voltar só para dizer. O Meira Hit, ele está concorrendo ao troféu Klaus do pior árbitro do futebol brasileiro, né? Eu acho que o troféu poderia chamar. Não, troféu é Klaus. É Galo. É Galo. Agora, falando do Galo, o Atlético foi superior. Você até falou, na hora do pênalti ficou uma preocupação, o Guilherme depois mostrou maturidade de virar e falar, olha, a gente aprende algumas coisas, o Levi também colocando todas essas questões, mas aquilo que a gente falou, nós conseguimos observar no Atlético. Hoje é um time maduro. É claro que essa mística é algo extraordinário, é algo que é fantástico, esse mantra, eu acredito, a maneira como as coisas têm mudado, mas o Atlético faz por merecer. Não há a menor dúvida, o Atlético faz por merecer essas vitórias, essas conquistas, essa sequência. O time tem correspondido. E Guilherme provou, jogou aí quase que os 90 minutos, foi muito bem, um prato decisivo mais uma vez. E um detalhe, o gol do Rafael Carioca, eu disse na Itatiaia, eu vou repetir aqui, ele foi apenas um instrumento para a mão de Deus agir através dele. Foi um gol antológico. Glória a Deus. Nossa, glória a Deus. Amém, glória a Deus, irmão. Aleluia. Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa. A bandeirinha de escanteio, fez mais pelo Galo ontem que muitos jogadores, muitos laterais que passaram por ali. Né? Que tabela maravilhosa, fantástica, né? E aí o Guilherme tinha perdido um pênalti, tinha jogadores ao lado, tinha o Douglas Santos para tocar ao lado e tal. Ele conseguiu ver o Rafael Carioca livre na frente da área e ele deu a bola de um jeito que o Thiago Reis disse ontem na Itatiaia. O Careca, filho do Gaia, que aquela bola que vem quicando é uma delícia para você bater pro gol, né? E aí a bola quicou e ele, golaço, espetacular. Agora, Dilmar, o Guilherme, a vida profissional do Guilherme merece um livro. Por ter jogado no Cruzeiro e ter sido um jogador importante em clássicos contra o Atlético, depois ele sai, ele volta, é contratado por altas cifras, aí nos jogos decisivos ele foi importante em todos. Que história, em todos. Aí o cara tem um histórico de contusões, daí ele volta jogando 90 minutos, parece que não tem problema e que parece que nem nunca teve, né? Merece um livro, dá para escrever um livrinho do Guilherme, Dilmar? Você falou isso hoje na Band News, e para dizer que essa sua tuitada da bandeirinha ontem foi muito engraçada, acho que foi recorde, né? Porque a gente tem essa noção de que houve uma participação efetiva, né? Que foi uma tabela grande. E eu disse hoje na Band News, quando você falou essa questão do livro, que seria uma justiça enorme por essa fase do Guilherme, por tudo que está acontecendo com ele nos últimos dias, não sei se o Cadu e o Júnior concordam, mas seria uma justiça enorme se o Atlético ficasse de fora, porque o Guilherme perdeu um pênalti, né? Para um cara que está tendo essa recuperação, e está passando tudo o que ele passou e deu essa declaração. Eu acho que o Guilherme fez uma declaração para o Atlético que ele quis muito ficar. Né? A gente sabe que ele abriu mão de determinadas coisas, a diretoria abriu de outras, ele quis ficar e está fazendo uma diferença enorme, vai continuar fazendo uma diferença enorme. E seria uma injustiça se o Atlético tivesse sido eliminado com ele perdendo o pênalti. Então foi muito importante a recuperação dele. E eu comentava na Band News ontem, depois que ele perdeu o pênalti, como que ele foi tranquilo. Né? Ele foi lá, retomou a história, continuou jogando. Ele fala sobre isso. É um amadurecimento de um jogador, isso é muito importante nesse contexto, que é bacana, como o Cadu falou. E a gente, ontem, a imprensa nacional, mais uma vez, teve que se curvar tudo isso. Né? A gente viu várias manifestações nas redes sociais dos nossos companheiros, de todas as emissoras e tal, dizendo que é muito bacana ver o Atlético jogar nesse sentido. E aí, só para o pessoal entender, a gente não está falando tecnicamente, que não é isso. É essa explosão que o Atlético tem o tempo inteiro, é essa mobilização que o Atlético consegue com o seu torcedor e no outro, que torna o jogo do Atlético um jogo chamativo demais e bonito de ver quando ele está nessas situações.
Só que muda, né? Sim, agora muda. Né? Porque o Atlético vai definir... Ele vai ter que fazer no primeiro jogo. Fora de casa. Acho que tem só um adversário. Que se ele passa, né? Agora, é o Santa Fé. É o adversário? Não, Santa Fé é o primeiro. Não. Tem um adversário que até não deve nem passar para as quartas, que só esse tiraria essa vantagem do adversário e beneficiaria o Atlético. Eu não lembro qual era, daqui a pouco alguém ajuda. Detalhe, você lembrou bem. Ontem, de fato, o Tite foi avisado, o Mauro Naves, repórter da Globo, inclusive destacou isso na transmissão, de que ele tinha sido avisado. Aí depois a coletiva... Ele veio, não! Porque a gente não conhece isso. Minha palavra. É muito fácil falar. Claro, não, mas ele ele sabia, sim. Sabia. Ele sabia, e é o direito que ele tem. Claro. É o direito que ele tem de escolher o adversário. Claro. Agora, que a postura do Corinthians foi extremamente covarde ontem, foi. O Corinthians não jogou. Teve um ataque no segundo tempo, a bola estava na intermediária pela esquerda, eles foram tocando, até chegar no Cássio. Eu falo daqui a pouco. Teve um cara expulso com 20 minutos. Não, mas ele teve chance de chegar. Mas não joga só aquela bolinha que jogou não, viu, Igor? Ele teve chance, na hora que a bola estava lá, ele recuava. Olha aqui, deixa eu falar aqui. Não, deixa só eles discutirem. Não, ele estava atacando. Vamos agora para a hora mais gostosa do programa, que é a hora do pão de queijo Tidelso. Tradicionalmente mineiro, caseiro, incrivelmente saboroso. O pão de queijo Tidelso está há mais de 15 anos nas mesas de todos os mineiros. É produzido com o mais alto nível de qualidade, sendo assim o mais saboroso pão de queijo do Brasil. Hoje vou mostrar, e é claro, provar também daqui a pouco, o biscoito palito e o mini biscoito Tidelso. O biscoito palito, ele é um produto ideal para você que possui lanchonetes, cafeterias e padarias. Você servir aí como lanche. Já o mini biscoito é a mesma deliciosa receita do biscoito palito, porém em um tamanho menor. Então você que é empresário da área supermercadista, você tem a sua mercearia, seu supermercado, é uma excepcional oportunidade para você colocar o mini biscoito do Tidelso aí na sua gôndola. Então o que você está esperando? Você vai pegar o telefone e vai ligar agora, 31 é o código, 3589-6464. Minas Gerais inteira precisa conhecer o pão de queijo Tidelso. É disparado o melhor. Eu fui, visitei e sei. É mão de obra de primeira, é maquinário de alta geração, é o produto que é feito também, a matéria-prima que é usada é de primeiríssima qualidade e o principal, higiene. Na compra de 5 quilos a entrega é grátis, só que você tem que acessar o site que está aqui embaixo para saber se a sua região, tá? E a promoção só é válida para pessoas físicas, então é importante destacar, para empresa isso não vale. Então você acessa o site e vê se a sua região está dentro do mapa lá do Tidelso. Se tiver, meu amigo, você compra 5 quilos, a entrega é grátis. Então não deixe para depois. Ligue agora 3589-6464 ou o celular 8717-0000. 8717-0000. Daqui a pouco nós vamos comer, vamos deliciar aqui com os produtos Tidelso, com o melhor pão de queijo do mundo. Mas agora eu quero ouvir o Levi Coupe. Porque após o segundo gol do Atlético, marcado pelo Rafael Carioca, o Levi se emocionou. Então vamos ver o que o treinador falou a respeito disso logo depois da partida. Veja aí. Eu queria saber o que você realmente sentiu naquele momento. Eu senti vontade de chorar. O que acontece? Eu estou passando dos 60, começa a ficar mais emotivo. Então, mas é muito bom. Se não tiver emoção, não vale. Fiquei lembrando da minha mulher, não tem como localizar, ela veio para o jogo, que hoje a gente precisava de todo mundo, e ela veio. Quando ela vem, normalmente a gente ganha, então vou ter uma oportunidade de estar com ela, comemorando agora. Nossa, aquele momento, o momento do gol, a torcida, foi um chute espetacular, né, do Rafael, e num momento assim mágico, né, do jogo. Então eu fiquei muito feliz, muito emocionado, acho que isso aqui não deixa a gente parar. É muito importante destacar que não, o Atlético não é um time diferente, não um Real Madrid, não é nada disso. É que o histórico, desde a Libertadores de 2013 até aqui, o histórico, né, faz acontecer isso aí, com o treinador, com o torcedor que está em campo, né? É o histórico, né? Eu acho que nada mais que isso. E o Levi é impressionante, a gente sempre destaca isso aqui. Parece que o cara liga que não estou nem aí, que infelizmente eu não posso falar, até poder pode, mas não vou falar, e não está nem aí mesmo. É um cara extremamente bonachão, é a ideia que passa.
Você achou que ele acertou ontem, o Hidro? Até mesmo na alteração, ter colocado o Michael Suel e tal, a manutenção dos jogadores que estavam em campo, a escolha e tal. Você acha que ele acertou mais uma vez? Ele não tinha muito o que mexer, né? Porque ele já tinha colocado um time extremamente ofensivo e o time com as melhores opções técnicas. Então, se fosse para mudar alguma coisa, seria mesmo o Carlos, que da turma ali do meio para frente era o menos qualificado tecnicamente, colocou o Michael Suel. Acho que não foi uma substituição errada, mas também não era uma substituição obrigatória. Ele tentou ali colocar sangue novo. O único que dava para sair ali era o Carlos, né? Não tinha que tirar o Lucas Prato, não tinha que tirar o Guilherme, não tinha que tirar nenhum outro da turma lá da frente. O Luan até pediu para sair ali em dado momento, porque estava cansado. Depois que perguntaram para ele, ele disse que não. Aí depois, mas aí depois ele falou, não, já deu mesmo, então ficou... Vou vomitar, hein? Vou vomitar. Olha, Everton, a gente tem que exaltar mesmo a parte da poesia, da coisa, da beleza, entendeu? Eu sei que tem gente que fica chateado, mas não é normal conseguir transformar resultados. Mas quem fica chateado é o torcedor, que é o torcedor rival. Porque realmente, esse tipo de conquista... Né? Quantas vezes, é que a gente não tinha um programa, quantas vezes em todas as rodas são citadas as conquistas, cara. E uma delas do Cruzeiro, que foi aquela diante do São Paulo aqui no Mineirão. Aquela falta do Giovani. Que o Levir era o técnico do São Paulo. Que o Levir era o técnico. Então, quantas vezes isso é citado? E o Atlético é o time, é a bola da vez. Eu estou dizendo a bola da vez nesse lance de fazer grandes viradas. Eu acho que tem jogo que chama mais atenção para o lado técnico, para o lado tático. Só que tem jogo que você tem que ficar escrevendo a crônica mesmo. É aquele texto de retratar a emoção. E nesse caso, como aconteceu mais uma vez, foi até, óbvio que foi muito bacana o que aconteceu, mas comparativamente foi até um pouquinho menos desesperador do que resultados heróicos do Atlético. Na hora do pênalti não, né? Não mas é na hora que o Danilo Pires invadiu a área e errou o gol também, não. Primeiro, mas ele já estava resolvido, né? E o Danilo Pires errou, né? Ali era para tocar tranquilamente ali para o Lucas Prato. Mas é porque até a convicção de que ia acontecer, por já ter ocorrido outras vezes, ela entrava em campo ontem e ficava, de certa maneira, com todo mundo ali, né? Como já tinha acontecido outras vezes, isso diminui um pouquinho a tensão, porque você sabe que a possibilidade é muito grande. Agora, a gente tem que exaltar, sim, um time que consegue várias vezes esse tipo de resultado. Na Libertadores, na Copa do Brasil, é muito mais legal. O futebol tem essa beleza, é muito mais legal falar disso do que da parte tática ontem, que foi um acerto do Leverkusen, só um volante, foi muito bacana, mas até o negócio da bandeirinha dá um charme diferente. Deixa eu dar uma rapidamente. O gol ter saído daquele jeito. Daqui a pouco a Edmara vai comentar também de outras coisas que a gente vai falar, mas eu queria que você dissesse, Brasil, especificamente, em rápidas palavras, sobre as ausências, se elas foram, de fato, muito sentidas ou não. Donizete, Marcos Rocha e Léo Silva. A conclusão que a gente chega é que baita problema vai ter o Levi depois com o Donizete. Dor de cabeça gostosa, né? Dor de cabeça, aquele velho chavão gostoso. Mas quando você vê o time dando um encaixe como esse, sem o Donizete, que é aquele cara que representa a raça, a explosão, e você tem um carioca vivendo uma noite mágica como essa, isso aí é ótimo, existem alternativas. Agora, uma coisa, ao longo de todas essas viradas, esses momentos que o Atlético fez tudo isso, tem um detalhe, isso a gente é inegável. O Atlético fez por onde chamar essa magia. Não teve um desses que ficou marcado que o Atlético foi péssimo, foi um desastre e a magia veio. Não, o time faz por onde merecer isso. Ele joga, ele faz com que aconteça esse diferencial, tudo isso, esse eu acredito. O time chama. Isso é algo que a gente não pode desmerecer. Olha aqui, preste atenção que esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode ainda estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora nesse telefone que está aqui, tá? Um consultor altamente preparado está esperando a sua ligação. Você vai marcar o horário sem compromisso. Você está entendendo? Marque o horário totalmente sem compromisso que um consultor preparado vai explicar, vai fazer o cálculo. Aliás, o cálculo é feito de forma gratuita. Você não perde tempo e nem pode continuar perdendo dinheiro. Sai de lá já sabendo dos valores justos das suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor devidamente corrigido e até mesmo em dobro.
Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, meu amigo? Então não perca mais tempo. Ligue agora, se der ocupado, insista. Você pode ligar durante toda a semana, no decorrer dos dias aí. Anote o número, passe para os seus amigos que também podem estar pagando juros abusivos. Faça já sua revisão, pare de pagar taxas indevidas, busque sim os seus direitos e pague o preço justo. Mas para isso, você tem que anotar esse telefone aqui e ligar. 31 é o código 2559-8877. Ligue e faça já o recálculo da sua dívida. Pare de pagar taxas abusivas. Eu vou para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, a gente volta. Na volta tem mais Galo, tem mais Cruzeiro dentro de instantes. Aliás, ô Genta, fala comigo aqui. Então fala comigo. Então não vamos falar agora sobre... Vamos vencer aqui o Universitário de Sucre. O Cruzeiro finalmente, né, consegue ter alguns dias de paz e pode se preparar agora com o tempo para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. Roda aí. No futebol, as coisas mudam muito rápido. O Cruzeiro começou a semana de forma turbulenta. Depois da derrota no Clássico, protestos de parte da torcida contra a diretoria e até pedindo a saída do técnico Marcelo Oliveira. Logo depois veio a classificação à próxima fase da Libertadores da América. Será que isso empolgou o torcedor? O nível de confiança da torcida em relação ao time aumentou? As respostas, como sempre, estão na boca do povo. Mais ou menos, emplacar não vai não, mas vamos ver o que dá. Agora brasileiro aí, pegar mais um título do brasileiro e Libertadores para fechar o ano bem. Eu não acredito não, mas torcedor que é torcedor sempre tem sua fé. A gente tem que confiar, cruzeirense que é de verdade, sempre confia. Com o apoio da torcida aí tudo vai dar certo. E se a gente encaixar uma sequência boa de vitória, aí conseguimos ir adiante na Libertadores. A gente teve uma bate no Clássico, mas nós estamos de volta na Libertadores e vamos ser campeões se Deus quiser. E dizem por aí que de agora em diante, a Libertadores é outro campeonato. Entrar dentro de campo consciente que não pode errar e fazer um grande jogo sempre. A confiança existe, embora não seja unanimidade aqui nas ruas de Belo Horizonte. Mas e vocês aí do estúdio? Acreditam que agora, com a adrenalina do mata-mata, o Cruzeiro emplaca? Marcelo Oliveira já começou a pensar no que fazer. Tem que criar uma estratégia própria para os jogos, né? Ver o adversário, que tipo de adversário é, como eles jogam. E lá fora também não dá para ficar muito acuado, nem dá para abrir muito, levar contra-ataque, ser pressionado. Isso tudo a gente sabe, tentar bons resultados fora e o que capacita o Cruzeiro dentro de casa decidir com a força que a gente tem e com a força da torcida também. Bom, agora o Cruzeiro tem tempo para descansar, tempo para rearmar, né? Reorganizar, recuperar jogadores, já sabe o adversário. Aliás, o que você achou, Hidro, da escolha? Aliás, vou começar com você, Edmar, que você não falou no bloco anterior, vou começar com você. Eu entendi essa. O São Paulo, você acha que foi ruim cruzar com o São Paulo já nas oitavas, principalmente depois que veio de vitória diante do Corinthians ou não, porque o Cruzeiro decide em casa e é uma vantagem? Eu acho um confronto até equilibrado. Eu achei que entre as duas equipes tem equilíbrio pelo momento que elas estão passando. O São Paulo não vinha bem, teve essa vitória importante, mas está sem treinador, ainda tem um monte de problema, interno e externo, de relacionamento, quem manda, quem não manda. O Rogério Ceni falou que a vitória foi do que ele falou, o treinador falou que a vitória foi da preleção dele. Quer dizer, é um time confuso. Né? E é um Cruzeiro que ainda não se acertou também. Passou, chegou, mas ainda tem muita coisa. Lembrando o seguinte, que como essa primeira semana deve ser dos jogos dos mexicanos, o Cruzeiro ainda tem o tempo da outra 6 semana. 13 são as datas, né? Então, e porque tem o problema do Leandro Damião e do Alisson, que não sabe se vão se recuperar para este jogo das oitavas. Isso não é brincadeira, não. Você vê o nível da situação dessa maratona que o Cruzeiro viveu de jogos. Então, você vai ter o descanso, tá? Mas são jogadores importantíssimos que ele precisa ter a recuperação. Porque a reposição deles é muito ruim. E existe essa preocupação. E mais, se vai contratar alguém mesmo, estão falando aí que estão indo para a Turquia para buscar jogador, que seria o Diego para armação. Se vai fazer isso, faz rápido, para não ficar igual ficou esperando um armador, ou dá chance para o Gabriel Xavier, começa a treinar com ele, ou vai buscar esse armador rápido, porque senão não dá tempo.
Se vai para a Turquia para buscar o Diego, então vai rápido. Porque é uma definição que precisa acontecer, porque o adversário não é brincadeira. Você vai lá, com todos busca, os problemas. Treinar, entrosa. Não é. O Né? cara já chegar e jogar. Exatamente. Olha, essas datas de 6 e 13, ontem o Leandro Quesada, repórter da Rádio Bandeirantes de São Paulo, até publicou que essas datas não mudariam. Não, mas as datas colocadas ontem não eram 6 e 13, não. No jogo do Cruzeiro em São Paulo. Era na semana que vem e depois 13. E agora na eles falaram que é do dos dia mexicanos. 6, eles já tinham falado que os mexicanos teriam prioridade para jogar nas duas Nas primeiras datas, semanas. Mas isso não quer dizer que obrigatoriamente não haveria qualquer outro jogo que não envolvesse mexicano na primeira semana. Então, ontem estavam projetando Cruzeiro e São Paulo com o primeiro jogo já semana que vem e o segundo na semana do dia 13. Que a informação... E o Atlético só na outra semana. É essa a previsão. Eles ainda não confirmaram. Mas é que a própria Fox parece, diante da informação que eu vi do Leandro Quesada, a própria Fox é que queria os jogos 6 e 13, né? E a prioridade para os mexicanos nas primeiras datas e os demais jogariam 6 e 13. Sim, é bom lembrar que isso fica definido hoje. Quer dizer que o Corinthians também... A Fox colocou o calendário ontem do São Paulo e do Corinthians na tela. E no calendário do São Paulo, o jogo contra o Cruzeiro já estava na semana que vem. Cadê não estava na semana do dia 6. Nós temos aí a arte. Nós temos a arte aqui. Vem cá, mostra aqui na tela aqui essa arte feita com os confrontos. Esse Boca e River Plate é sacanagem, né? Sensacional. Cruzeiro e São Paulo, um grande clássico do futebol brasileiro com grandes campeões, inclusive de Libertadores. Corinthians e Guarani, o verdadeiro Guarani, todos sabem, é o meu Guarani de Divinópolis, isso aqui é genérico. Então, é do Paraguai. O escudo do Guarani é igualzinho do Tabajara, olha aí. Na verdade, é praticamente o mesmo índio do Colo-Colo, né? Só trocaram as cores. Racing e Montevidéu. A turma pôs um I aqui, mas é que a gente não vai nem chamar atenção sobre isso, não. Vai virando. Lembrando que essa arte aqui é do jogo aberto, a turma lá de São Paulo que fez. A nossa aqui não erra, não. Ó, Tigres e Universitário. Não é? Mas por que sumiu? Toquei na tela. Você falou que não erra, aí eles resolveram. Toquei na tela, sumiu. Então vai voltar, vamos lá. Então, Boca e River, Cruzeiro e São Paulo, Corinthians e Guarani, Racing e Montevidéu. Aí Tigres e Universitário, Atlético Nacional, esse time é cascudo, hein? E Emelec, Internacional e Atlético, Santa Fé e Estudiantes. Lembrando que quem vencer aqui, pega o vencedor de Atlético Internacional, pega Santa Fé ou Estudiantes. Então eu vou dizer para você um negócio. De Cruzeiro e São Paulo pegou o Boca ou River. Boca ou River. Só jogão. Então, não tem vida fácil. Não tem vida fácil. Né? Porque imagina mesmo o Atlético tendo vencido o Santa Fé as duas vezes, ter que cruzar de novo. É diferente, né? É outra competição. Claro, muda. Vamos dar uma passada rápida aqui sobre os confrontos, então. Começa com você, Edmar. O que você achou? Atlético contra... O Cruzeiro contra o São Paulo e o Atlético pegando na próxima fase. Então, dá uns brancos, cara, na minha cabeça, que é um negócio pavoroso. Pegando exatamente o Internacional. Ontem, a Renata Fã, quando definiu, a gente tem um grupo no WhatsApp, e a Renata lamentava horrores de pegar o Atlético. E aí? Pois é, o Atlético virou esse meio bicho-papão e mesmo depois do que o Tite falou lá da relação do Corinthians e ter fugido, e fugiu mesmo, ele tinha esse direito com o regulamento e fez e fugiu. Eu acho que o pessoal lá em Porto Alegre também não gostou muito, não. Mesmo alguns companheiros que disseram, vai passar fácil, o Inter já está mais entrosado, tem o D'Alessandro que faz uma diferença, mas o coletivo do Internacional, neste momento, trabalha muito mais. O Atlético é esse time de superação. A gente precisa ver como é que ele vai se comportar definindo fora de casa agora, que é um outro contexto. Mas, ao mesmo tempo, você tem esses jogadores todos de volta, você vai ter o time completo, um time acreditando muito mais. Esse Atlético que começa a acreditar, que começou a Libertadores da forma ruim como começou e terminou muito bem, né? Muito bem a primeira fase, ele terminou muito bem mesmo. A gente não está falando da posição que é o vice da chave, mas a forma como ele terminou muito bem já é um Atlético que ganha um ânimo novo. Né? E tem ele dizendo assim, o lado do Atlético é mais fácil. Não tem essa de mais fácil. Não tem essa, sabe? Não existe. O lado do Cruzeiro é mais difícil. Não tem essa. É você que vai fazer ficar mais fácil ou mais difícil, dependendo do comportamento do seu time, daquilo que você programou para as oitavas. Agora, o Brasil, especificamente esse Cruzeiro e São Paulo, de tantas vezes decidiram, né? A gente acabou de citar aqui uma Copa do Brasil e tal. Eu acredito que o fato do Cruzeiro decidir em casa é uma grande vantagem. Claro. Você arma um ferrolho lá e aqui você vai para cima. Mete atacante no jogo e vai para cima. É lógico que na prática a coisa não é bem assim. Agora, eu vi muita gente lamentando, pelos lados do Atlético,
decidir fora de casa, mas contra o Cruzeiro, seu maior rival, o Cruzeiro campeão brasileiro, o Atlético decidiu fora de casa e foi campeão e ainda ganhou o jogo fora de casa. E aí? Sim, e isso que você falou, o Marcelo Oliveira já abordou também, de ter uma estratégia para jogar fora de casa. O Cruzeiro precisa disso. Esse São Paulo é um time também muito irregular, mas jogou com muita pegada, muita vontade. Tem problemas já para o primeiro jogo, mas o Cruzeiro também está começando a se encontrar, principalmente pelo que fez na Libertadores. Precisa ganhar corpo, se chegar algum reforço, ótimo, vai ser excelente, porque é um momento de qualificação, ainda mais se você for projetar passando por um São Paulo, pegar possivelmente um Boca. Então você precisa ter uma grande qualificação, mas essa vantagem de decidir em casa é muito grande. E o Atlético, a gente não sabe qual é o Internacional, que é uma defesa muito frágil, um time muito irregular, tem um Valdívia que quando entra muito bem, um D'Alessandro fazendo a diferença, e um time que também consegue lotar seu estádio quando está em confrontos. Então, esse decidir fora de casa, sem dúvida, é um prejuízo, mas vai sobrar emoção. Mas ficou boa, né? Olha, para matar com você aqui, ô ídolo, analisa para mim esses dois confrontos e esses jogos de ida e volta, quem leva vantagem ou se não tem vantagem num momento como esse? Nesses dois jogos não tem favoritos, não é por causa do momento, não, é pelo equilíbrio entre os times mesmo. Eu acho esse negócio de momento papo furado. Se fosse contra o Wander, se fosse contra o Guarani, seriam favoritos os times mineiros. Eu acho que não há vantagem porque os times são parecidos mesmo. Cruzeiro e São Paulo, um histórico muito grande de confrontos. A própria torcida do Cruzeiro reconhece que o São Paulo é uma pedra no sapato. Mas se a gente for olhar ferro e fogo, em termos de mata-mata, há um equilíbrio. O Cruzeiro eliminou o São Paulo muitas vezes também. Então, até mais do que o contrário. Então, os confrontos em que São Paulo levou vantagem muitas vezes foram no Campeonato Brasileiro e isso dá uma impressão diferente. O Cruzeiro, o único brasileiro que nunca foi eliminado na fase de grupos, né, chega mais uma vez com essa empolgação. E muitos números da Libertadores, Cruzeiro e São Paulo brigam para ser o melhor brasileiro. Tem essa curiosidade também. Número de vitórias, aproveitamento, número de vitórias em casa. São os dois times que estão ou em primeiro ou em segundo em quase todas as estatísticas da Libertadores no que se refere a times brasileiros. Então há um equilíbrio muito grande nesse aspecto. O São Paulo, acompanhei todos os jogos da fase de grupos e não empolga. Vi todos os jogos do São Paulo. O Ganso, nem com o Corinthians todo quebrado, nem com o jogador a mais, fez alguma coisa. Luiz Fabiano não joga no primeiro jogo, mas não é titular. São três o Pato volta. O Pato, jogadores. O Denilson, acho que o Souza, não sei, são três jogadores. O Pato volta, né? Então, com o Milton Cruz, o São Paulo está jogando um pouquinho mais fechado. Correndo mais. Com três volantes, o Souza, para correr, né? O Souza, o Hudson e o Denilson. Tem que mostrar conhecimento dos times adversários. Claro, claro. E o Inter também não vejo como um bicho-papão, acho um equilíbrio muito grande. E depois eu falo com calma, senão você me mata. Aliás, o Inter ontem pelejou para deixar o The Strongest empatar e mesmo assim o The Strongest não conseguiu. Mas, gente, eu tenho muito prazer em dar esse recado aqui. Vou te fazer uma pergunta, mas ela só pode ficar entre nós dois. Como é que anda a sua vida sexual? Nesse momento, quando eu pergunto, você olha para o lado e fica em dúvida, dá uma risadinha de canto de boca, aquele sorriso de aeromoça, está sem graça, não está acontecendo, você está sem disposição, você está se sentindo literalmente para baixo. Então, você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual, mas você não precisa se desesperar, porque eu vou indicar para você, presta aqui, Rubão, por gentileza, vou indicar para você, esse aqui é o Forte Erete. Produto sensacional. Sabe por quê? É um energético natural voltado para a disposição sexual. Faz efeito por até 72 horas. Você vai virar um sex machine. Com o Forte Erete você vai voltar a ter aquela relação de antes. Com muito vigor, ânimo, disposição para a sua relação. Então ligue agora, 34016800. Saiba mais sobre o Forte Erete, porque por ser natural, qualquer pessoa pode tomar, sem preocupação. Basta ligar 34016800, tire todas as suas dúvidas. E receba o Forte Erete ligando aí na sua casa ou no seu trabalho. Parece uma caixinha de bombom, ninguém vai saber que você está comprando. 34016800, Forte Erete, a energia que cabe no seu bolso, papai. Alô, Tidelso, tô mandando um fardo pro senhor. Intervalo rápido, volta em 2 minutos, até já.